Perguntaram aqui para nós a respeito do dom de línguas, o que consiste nessa questão do dom de línguas. Bom, primeiramente nós temos que entender os princípios do Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai usar esta expressão pelo menos por duas vezes, uma no Salmo 114 e outra em Isaías capítulo 28. O Salmo 114, o salmista vai dizer que Deus tirou o povo de Israel quando este estava no meio de um povo de línguas estranhas. E Isaías 28 é uma profecia a respeito do cativeiro, que Deus iria disciplinar, exortar o seu povo quando este também estivesse no meio de um povo de língua estranha, de língua estrangeira. Então a ideia de línguas estranhas, de línguas desconhecidas, vem do Antigo Testamento, sempre quando Deus quer falar de uma maneira especial com o seu povo, de maneira exortativa, tanto lá no cativeiro egípcio, quanto também no cativeiro babilônico. Então, nós entendemos que o Novo Testamento, tendo como base essa teologia do Antigo, vai desenvolver esta ideia, especialmente, né, o primeiro grande texto em que este conceito aparece é o livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. E o que acontece ali em Atos é justamente isso, é Deus falando com o seu povo por meio de línguas estranhas. O termo usado ali, grego, é o termo dialectos, que eram línguas conhecidas daquela época, tanto é que todos estavam falando assim, né? Não são esses aí, galileus, como nós estamos entendendo nos nossos idiomas. Então Deus usou aquelas pessoas para falar línguas que eles não tinham conhecimento mesmo natural, não conheciam essa língua, para que outras pessoas entendessem o que estava sendo dito ali. Ou seja, então o dom de línguas, essa manifestação desse dom de línguas, é quando Deus deseja falar com o seu povo, com alguém em particular, um grupo de pessoas que não tem ninguém na sua língua capaz de comunicar esta mensagem. Então Deus usa esta língua que é estranha à pessoa que está ouvindo, ou à pessoa que está falando, no caso. Então é uma língua estranha no sentido de uma língua estrangeira, mas é um dialeto conhecido. O único texto que vai falar de uma possível língua de anjos é o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Mas naquele texto, Paulo não está ensinando a respeito de línguas propriamente dito. Paulo está mostrando que você pode fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, não vai adiantar nada. E ele intercala ali coisas possíveis e coisas hipotéticas ou impossíveis, assim. Então ele fala, se eu falasse a língua dos homens, possível. Se eu falasse a língua dos anjos, é uma coisa hipotética, é como se os anjos tivessem uma língua que fosse possível ao homem falar esse tipo de língua. Mesmo porque quando os anjos vieram para cá, eles falaram na nossa língua compreensiva, em algum dialeto aqui, e não numa língua angelical que só algumas pessoas entendiam. Depois ele vai falar, se eu tivesse... se eu desse o meu corpo para ser queimado e tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, percebe que ele sempre vai dizer assim, né, algo possível e algo que é impossível. Ninguém consegue ter todo o conhecimento, toda a ciência, isso é impossível, só Deus é onisciente. Então são essas coisas hipotéticas que ele vai intercalando com coisas possíveis, dizendo que se até isso fosse possível, se não tivesse amor, de nada adiantaria. De modo que ele não está fazendo uma defesa ali da existência da língua de anjos, e mesmo que exista, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia nos convoca a falar um dialeto angelical, do tipo, né, desses vários sons que às vezes alguns cristãos falam que você não entende muito o que ele está dizendo. Então o dom de línguas é um dom que é uma língua estrangeira da qual nós não entendemos e Deus por algum propósito usou isso daí. Tanto é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, regulamentando isto para o culto público, que se não houver intérprete, que esta pessoa não fale em público em línguas, porque não há quem interprete. Ou seja, um intérprete, claro, capacitado por Deus, mas é aquele que vai entender o que está sendo dito e transmitir para a língua natural ali do culto. Provavelmente devia ter pessoas de diversas regiões visitando ali o culto sem entender a língua
do país que estava ali, né, do dialeto que estava sendo proferido ali. Então Deus utiliza alguém que fala em línguas para trazer uma mensagem para aquela pessoa, mas era necessário então haver interpretação. O mais interessante também de 1 Coríntios capítulo 14 é que o próprio Paulo mostra como a pessoa podia, de alguma maneira, controlar aquilo, não era algo que fugia do seu controle, porque ele diz, cale-se o primeiro para depois falar o segundo, para depois falar o outro, então um de cada vez. De modo que essa coisa que muitas vezes é dita, né, de que é uma coisa que vem, que eu não consigo controlar, isso não vem de Deus, porque quando Deus capacita alguém, essa pessoa ainda está com as suas faculdades mentais sãs, sadias, de modo que ele consegue se controlar e saber o momento certo de falar ou não. Então, essas coisas não vêm a parte da nossa capacidade de controle, de domínio próprio e de pensamento lógico. Mas Deus realmente capacita alguém desde que haja interpretação. Então, isso é o que acontecia ali naquele tempo no Novo Testamento, né, que é descrito esse dom de línguas. Basicamente é isso que significa, então, este dom.